Vamos para o nosso próximo assunto de hoje, tem a ver com a CCJ da Câmara, que aprovou um projeto. É interessante a gente saber os detalhes sobre isso, e eu queria a análise do Reinaldo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto de lei complementar que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislarem sobre a posse e o porte de armas de fogo em caso de defesa pessoal, práticas esportivas e o controle de espécies exóticas. Pode isso, o Reinaldo? Não, não, não pode. Exceção feita a caça ao java-porco aí, são as espécies exóticas, porque é disso que se trata, né? Você sabe que o javali virou a mistura do javali com o porco virou uma praga, especialmente em São Paulo, né? Na lavoura, destrói tudo. E aí existe a licença para caçar o java-porco. É, Não, porque a legislação, veja só, segundo a Constituição, isso é uma atribuição do governo federal. E eles estão tentando fazer isso por projeto de lei. Por que que eles estão tentando fazer por projeto de lei? Porque projeto de lei você aprova com maioria simples, né? Havendo, havendo a maioria absoluta havendo a maioria absoluta como quórum, né? A metade arredondada para cima, né? Aí simplesmente basta a maioria dessa metade e um pouquinho para aprovar um texto, projeto de lei. A PEC, a proposta de emenda à Constituição, não, são necessários 3/5, é mais difícil de aprovar. É ilegal. É ilegal. É uma tara dessa gente, né? Essa proposta é da presidente da CCJ, Carolina Detoni, do PL de Santa Catarina. Esta senhora tem uma foto que ela fez circular por aí, ela segurando um fuzil, né? Então a gente tem a presidente da CCJ que não segura, ela não segura um livro, né? Ela até falou assim, eu falei para ela, não lê livro, não, vai pegar fuzil. Não, não falei. Fazendo uma brincadeirinha. Ela não aparece segurando uma Constituição, né? Ela aparece segurando um fuzil. Então ela é da turma do armamentismo, né? Isso daí é uma tese, é a tese dos armamentistas, né? Porque dizem que o governo federal, ao coibir o armamentismo desenfreado, estaria deixando a sociedade mais insegura, o que é uma aberração sobre qualquer, assim, eis aí a questão. Isso não é matéria de opinião. Isso é mentira, pura e simplesmente, né? E isso ficaria a rigor para os estados. Então veja que curioso. Ao mesmo tempo que a direita levantou a tese comprada pela imprensa de que a segurança pública piorou no governo Lula, como se segurança pública fosse principalmente uma questão federal, eu até acho que tem de ser. Acho que tem de centralizar esse troço. Mas não é. A segurança é estadual, né? Quem cuida da polícia de São Paulo é o Tarcísio, é o Derrite, como, aliás, nós estamos vendo todo dia, né? Passamos a ver todo dia. São eles que cuidam, né? São eles que respondem por 80 por mais, eu diria quase 100% da sensação de segurança ou insegurança do cidadão paulista. O que cabe ao governo federal, aí é tráfico de droga, fronteira, não sei o que, aí é a Polícia Federal. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Então, o pedaço que cabe ao governo federal é menor, é muito menor. Eu até acho que tem que ser maior. Lewandowski defendeu uma PEC que permita ao governo centralizar as ações de segurança, juntando os secretários de segurança e os estados para ações comuns, né? Hoje é difícil de fazer, né? Agora, a questão do armamento, aí sim, essa é a legislação federal, né? E, portanto, os estados não podem, não têm autonomia para tratar dessa questão. E eles estão querendo dar essa autonomia aos estados via projeto de lei, né? O que é inconstitucional. Ainda que essa porcaria passe, e não é difícil passar,
Porque se juntar ali a bancada do boi, da bala e da Bíblia, por projeto de lei eles aprovam isso, né? Se bem que o placar na CCJ foi apertadinho, mas de qualquer modo passou, né? Há uma chance disso passar, e de novo, passando vai ser judicializado, vai parar no Supremo. E o Supremo vai dizer, é ilegal. Agora, é impressionante essa tara armamentista no país vivendo a situação que a gente vive. É a direita que acusa, olha, a segurança pública, tal, e de fato nós temos problemas de segurança pública. E um dos principais problemas é o crime organizado muito mais armado do que a própria polícia. E o crime organizado se armou bastante, inclusive com a legislação do Bolsonaro, que eliminou qualquer controle também das armas pesadas no Brasil. Eles estão querendo tornar esse controle ainda menor. Eu lamento viver um tempo em que essa indignação é muito menor do que já foi, inclusive em setores que eu entendo devem responder pela civilidade política. A imprensa é uma delas, né? Isso está sendo noticiado, está se apontando aqui e ali o absurdo, mas isso no Brasil há 20 anos, no jornalismo brasileiro, seria tratado como um escândalo. Hoje tem gente que gosta disso, tal. Eu não faço jornalismo investigativo, mas há os que fazem e fazem bem. O lobby das armas no Brasil nunca foi devidamente investigado. É o lobby que mais paga no mundo inteiro. É o lobby que mais remunera no mundo inteiro. Que mais remunera, inclusive, nos Estados Unidos, que é poderosíssimo. E ele tem uma força, passou a ter uma força no Brasil impressionante também, né? Porque nada disso, veja, não se está falando de defesa. Antigamente era um negócio, porte de arma para se defender. Como essa tese foi desmoralizada, porque foi, porque está provado que você está armado ou não, na verdade, estar armado e achar que pode enfrentar o bandido armado é um bom caminho para levar um tiro na cara, porque o bandido ele é especialista naquele troço e a pessoa não é, né? E no mais das vezes essa reação causa desastre. Então essa tese, veja que ela foi, se você notar, ela foi paulatinamente abandonada. Não se fala mais em arma para autodefesa. Ah, direito à autodefesa, não é isso. Porque está demonstrado que o Bolsonaro, aliás, foi assaltado, né? Uma vez roubaram a arma dele, né? Ele estava numa moto, o bandido roubou a arma dele. Depois o bandido apareceu morto na cadeia. Pesquisem. É, Não, aí se fala da arma, o Bolsonaro, naquela reunião de 22 de abril de 2020, ele falou da arma para a guerra civil, né? Arma para a defesa, arma contra governos, arma contra os adversários políticos. Ele falou de arma como guerra civil, que é a tese que passou a prevalecer, né? Então eu quero me armar em nome da minha liberdade porque eu não quero ditadura, porque só os comunistas desarmam a população e os esquerdistas, o que é uma mentira estúpida. Outra mentira. E assim vai, né? Então, assim, tara armamentista, sem dúvida, contribuiria brutalmente para aumentar a violência e faria uma sociedade ainda mais armada, porque você não teria controle nenhum disso, né? Agora, o dado que nunca foi investigado aqui no Brasil, que precisa ser, é o lobby das armas. Quanto ele paga? Paga para quem? E eu nem estou falando de contribuição de campanha, hein? Porque essa, hoje, né, estaria proibida durante um tempo. Sempre o financiamento oficial do lobby das armas sempre foi muito pequeno. A gente precisa investigar o não oficial, né? Porque ninguém está fazendo isso só porque gosta de pegar num trabuco, não. Tem mais aí, né? Tem muito Aldo, tem mais. pergunta aqui do Faria sobre isso.
Uma pergunta do Faria sobre isso, manda até um superchat. Tio Rei, você não acha que há um método em aprovar esses projetos parlamentares que são evidentemente, claramente inconstitucionais, como é esse que você está falando, né? E que vão acabar sendo barrados na sequência. Isso não faz com que esse embate aí entre parlamento e STF fique ainda mais duradouro? Quer dizer, que interesse a um grupo de pessoas? É esse o problema aí, diz o Faria. Também é isso. Também é isso. Eu não descarto, não. Não descarto. Eles sabem. A Caroline Detone, ela não é idiota. Ela é a reaça, né? Ela pensa coisas absurdas, diz coisas absurdas e quer coisas absurdas, mas burra ela não é. E ela tem assessoria jurídica. Especialmente, atenção, ela preside a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Não é possível que ninguém tenha dito a ela: olha, a legislação a respeito é federal, isso está na Constituição, essa é uma questão federal, você não pode mudar aquilo que está na Constituição por projeto de lei. Mas ela vai adiante. Você tem razão no seguinte sentido: ela vai adiante, não é que ela não pense aquilo, não é que ela não queira, ela quer, genuinamente ela quer. Mas ela sabe que esse querer dela é inconstitucional. Mas ela mantém, sabendo que alguém vai acionar o Supremo. E acionando o Supremo vai falar é inconstitucional. E aí você tem mais uma frente de embate com o Supremo, para mobilizar as pessoas uma vez mais. Porque conseguiram. Outro dia eu li um artigo de alguém dizendo: Supremo precisa pensar muito bem, porque hoje ele está sendo discutido nas ruas de uma maneira negativa. Bom, e faz o quê? Se omite, então, nesses casos, para não ser discutido na rua de maneira negativa? Tá, porque você tem uma militância de extrema-direita que resolveu que o Supremo é o inimigo, obedecendo as orientações do seu líder, não é? No teu caso aí da mãe, que foi ameaçar uma professora porque a garota escreveu uma redação na escola dizendo, segundo entendi, impropriedades do ponto de vista técnico, e a professora lembrou: olha, quem faz leis é o Congresso, não é Alexandre de Moraes. Uma menina, pelo que eu entendi, de segundo ano, segundo grau. Ela ligou para a mãe dizendo tal, não sei o quê, e a mãe foi lá ameaçar a professora, que achou que a professora estava doutrinando a filha dela a favor do Xandão. Hã? Não, é claro que o Supremo ganhou, tá na boca dessas pessoas. Tá na boca dessas pessoas porque virou um elemento da militância da extrema-direita, né? E, e vai acontecer, veja, vai acontecer essa questão, se passar vai ser judicializada. Tem etapas ainda, né? Precisa passar na Câmara, depois precisa passar no Senado. Mas não é impossível passar como projeto de lei. Isso deveria, para começo de conversa, ser recusado na CCJ. Então, você tem uma comissão de Constituição e Justiça, veja só, o que é, qual era o entendimento que se tinha até o bolsonarismo de uma CCJ da Câmara, por exemplo. A CCJ da Câmara era importante saber quem controlava, se governo, se oposição, porque você tem, Fabíola, um controle da pauta. Vota-se ou não se vota isso ou aquilo. Então, era importante ser governo ou ser oposição. Agora, raramente, ou acontecia muito menos, de a CCJ aprovar um troço flagrante e escancaradamente inconstitucional. Então, a importância de ser maioria ou ser minoria era por causa da pauta, não era tanto por causa do mérito. Porque no mérito, ninguém ia lá deliberadamente aprovar um troço inconstitucional. O bolsonarismo perdeu qualquer pudor em relação a isso. A extrema-direita perdeu qualquer pudor em relação a isso. Sabe que é inconstitucional. Sabe que é inconstitucional e, portanto, potencialmente, ao menos, caso esse absurdo avance, você tem mais uma frente de conflito com o Supremo, né? Que virou a geni da extrema-direita. E por que o Supremo é o geni da extrema-direita?
Porque no executivo você tem os embates, nós estamos vendo, o Lula toca a sua pauta à medida do possível, porque sem o Congresso as coisas não acontecem e nós sabemos a trabalheira que dá. Avança-se, mas com dificuldade, né? É, acho que há um governo virtuoso, mas hoje um governo virtuoso que tem uma avaliação que, a meu ver, é incompatível com a sua qualidade, porque tem essa pauleira direta e tem um Congresso, como o Lira lembrou na entrevista que ele deu, né? Como é que ele disse? Majoritariamente liberal e conservador. Claro que ele foi autocomplacente, né? Ele é liberal em muitos aspectos e absolutamente reacionário em outros. Então, eles têm ali no Congresso, a extrema-direita está muito bem representada, ela consegue fazer muita coisa. Está aí a Caroline Detoni aprontando essa. No Executivo, eles criam limites também. Onde é que eles não têm o controle? Onde é que há uma decisão que independe desse negócio? No Judiciário. Daí que o Jair Bolsonaro dissesse que ele tinha 20% do Supremo, ele se referia ao Nunes Marques e ao André Mendonça, e que era importante ganhar agora porque ele queria aumentar o controle dele no Supremo, né? Daí que eles têm pensado alternativas, vamos aumentar a corte para 15 pessoas e assim, que é tomar o Supremo. Daí que eles queiram fazer CPI contra o Supremo. Daí que tem a tese do mandato para ministros do Supremo. Em suma, é preciso controlar o Supremo.